Sejam muito bem-vindos ao Entrevista.net. O nosso convidado dessa semana é o cartunista, escritor e também jornalista Enilson Amorim, que no último sábado, dia 11, lançou mais um livro infantil. Enilson, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista.net. Obrigado, é uma satisfação gloriosa estar aqui participando deste programa aí online, né? Direto, de forma digital, a todo mundo, né? Que coisa bonita. E falar aqui um pouco sobre o meu trabalho, o meu novo trabalho, intitulado O Canto do Irapuru, que teve aí o nosso lançamento com bastante participação, principalmente com a participação inclusive do público infantil, né? Foi um lançamento glorioso, foi um lançamento de uma realização também de um trabalho, né? E, enfim, estou muito feliz com o momento. Esse é um momento glorioso da minha vida, é o momento em que eu lido com o processo da literatura infantil, especificamente, e, graças a Deus, está tendo muita receptividade. Enilson, como é que surgiu a ideia de lançar mais esse livro e o nome, O Canto do Irapuru? Bom, eu costumo dizer que a Amazônia é o berço de uma cultura que nós temos ainda muito a exportar até para o resto do mundo, né? Então aqui existe centenas de tribos indígenas, cada uma falando uma língua diferente, não é, com uma cultura muito diversificada. Então nós estamos vivendo num espaço, né, de uma efervescência cultural muito grande, de uma riqueza cultural muito grande. Então o meio, como diria muitos, influenciam o indivíduo, né? Então eu sou aqui de Rio Branco, natural daqui mesmo do estado do Acre, e quando eu era criança e na minha adolescência, quando eu comecei a partir para o lado das artes plásticas, eu tive a oportunidade de conhecer o velho Hélio Melo, que era o grande contador de história e um grande artista também, e sempre também tinha aquelas histórias dos meus tios que contava, né, aquelas lendas e tudo, enfim, e aí pintou essa oportunidade, né? Eu trabalhei nas redações de jornais muito tempo, e aí os meus amigos na redação diziam: Nilson, tu tem um traço muito infantil. E aí eu pensava, se um dia eu sair das redações de jornais, eu vou escrever para o público infantil, né? E graças a Deus deu certo, o meu trabalho está tendo bastante receptividade, bastante aceitação por parte desse público glorioso que é o público infantil. Enilson, é história infantil que traz sentimentos, intrigas e também muita alegria. Com certeza, né? O primeiro livro que eu lancei em 2009, intitulado Mapinguari, a Lenda, foi um livro de grande sucesso, adotado por várias escolas públicas, né, e também escolas privadas do estado. E depois deslanchei lançando Abelardo e o Curupira, que também é uma obra literária que conta um pouco sobre esse lendário personagem amazônico, né? O Curupira. Depois lancei o Boto Rosa, que é um personagem também específico da nossa região, que habita os rios, o rio Acre, e enfim. E agora lançando essa nova obra que narra a história desse pássaro maravilhoso, que tem muito a ver com a relação entre os homens e as pessoas que trabalham com a voz, né? Então é um livro também dedicado aos músicos, dedicado aos jornalistas, dedicado também aos grandes oradores, advogados, enfim. Por exemplo, o Irapuru, quando ele canta na floresta, dentro da floresta, todos os animais emudecem para ouvi-lo, né? Então quando você ouve alguém que canta bem, né, ele chama muita atenção. Quando você vê uma matéria de um bom repórter, né, chama atenção, né? Esse poder de sedução no processo da orabilidade é muito importante. E eu acredito que esses homens de talento que usam a oratória, eles têm uma relação exclusiva com o Irapuru. Essa temática de lendas da Amazônia chamou a atenção não só das crianças, mas também de adolescentes, idosos e um público em geral. Com certeza, né? Não só atinge também a classe infantil, porque sempre tem alguém dizendo: rapaz, eu quero conhecer essa história, eu quero ver aí qual a versão do Enilson aí desses personagens, porque cada um tem uma versão. Isso é o bom, né, de conviver nessa sociedade gloriosa, onde aceita a diversidade, as opiniões, né? E isso é bastante importante, e isso é muito importante também para o desenvolvimento da cultura, né, do nosso estado, até porque é uma cultura, além de ser muito rica, ainda existe, as instituições também têm uma preocupação voltada à valorização, né, desse tipo de trabalho, até porque os meus trabalhos também é financiado pela FEM, pela Fundação Elias Mansur, e também financiado pela Fundação Garibaldi Brasil, né? Eu trabalho com projetos de lei estadual e municipal de incentivo à cultura. Então, as instituições públicas, as instituições estatais, elas estão tendo um olhar mais sensível com relação às produções artísticas locais. Não só a literatura, mas como o teatro, a música, não é?
né, as artes plásticas de uma forma geral. Então existe sim um impulso muito grande, né, como uma mola mestre para incitar a produção do nosso estado. Oi, Nilson, e todo o processo você começou no desenho manual para finalizar o Canto do Irapuru. O processo é bastante interessante, né? Que a gente às vezes olha para o livro e diz, isso aqui, né, foi uma coisa totalmente digital, mas tudo tem o manual, né? Então, por exemplo, quando eu elaboro meus livros, primeiro eu traço os desenhos, os esboços, tudinho no papel, né? Executado e depois escaneado e depois redesenhado numa mesa digitalizadora e onde a gente leva para o famoso Photoshop, né? Que é um programa muito bom para colorir desenho, né? E aí depois a gente começa o processo da diagramação, porque todo esse conjunto de trabalhos, de produção, ele tem a ver com a conclusão do todo, né? Na formação do livro, tanto na questão da diagramação, tanto na questão da produção textual, como na produção também da imagem, proporcionando o processo da acessibilidade à criança que tem tanta carência dessa produção, desse tipo de literatura no nosso estado. Como é que você busca inspiração? Qual o momento que dá mais inspiração? Amanhã, durante a noite, na madrugada? Eu até estava falando com o Demóstenes, né? Ele perguntou para mim, né? Cada um tem o seu momento glorioso. O jornalista, quando ele tem sempre um dia que ele está mais inspirado, né? Para falar, né? Para escrever, né? E realmente existe sim esse momento, né? Então eu costumo elaborar o meu trabalho assim pela madrugada, porque é o momento do silêncio, né? No momento onde a gente está mais centrado, né? No nosso trabalho. E enfim, é aquele momento que todos nós temos, né? O dia certo, o momento certo e a hora certa. E a hora certa para mim é pela madrugada. Nilson, o livro Canto do Irapuru foi lançado no último dia 11, mas quem quiser adquirir essa obra tem que procurar quem, localiza onde? Bom, em primeiro lugar, quem quiser adquirir a obra pode estar entrando em contato pelo Facebook, não é? E também pelas diversas redes sociais, mas a partir dessa semana nós também estaremos fazendo a distribuição nas livrarias, né, na Livraria Paim, na Dom Oscar Romero, nessas livrarias, né, Livraria Betel, enfim, a gente vai fazer uma distribuição nas livrarias locais para que o povo também possa adquirir, né, esse trabalho glorioso que foi lançado sábado, dia 11, aqui no Sesc do Centro. Nilson, eu quero agradecer sua presença aqui no Entrevista.net, desejar muito sucesso e que surjam outras obras aí do grande Nilson Amorim. Obrigado vocês, obrigado pela equipe, pela boa aceitação, pela receptividade e eu também, o mesmo sucesso que vocês estão me desejando agora, eu desejo também a vocês. O Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo, falando das coisas boas do nosso querido estado do Acre.